Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E essa semana a gente viu aqui um resumo de todas as aeronaves perdidas dos dois lados na guerra da Ucrânia. E muita gente pediu e a gente traz o quanto essas perdas representam em termos monetários, ou seja, quanto valiam todas essas aeronaves perdidas. E a gente vai trazer esses números para vocês nesse vídeo. E já aproveitando, eu gostaria de fazer uma correção que foi no quantitativo final de aeronaves ucranianas perdidas até agora. Os números que a gente apresentou no vídeo relativo às perdas de cada aeronave estavam corretos, mas o somatório estava errado. Isso porque foi afirmado um total de 50 aviões, quando o correto seria 69, sendo 21 jatos MiG-29, 13 Su-24, 15 Su-25, 5 Su-27 e 14 aviões de transporte, além de um treinador L-39. E já quanto aos helicópteros, em um momento aparecia o número 22 e em outro 25. Bom, na verdade são realmente 22, dos quais 3 foram danificados. Então foram 69 aviões perdidos e 22 helicópteros. Bom, já aproveitando o gancho dessas perdas ucranianas, os preços podem variar de acordo com a versão das aeronaves e o estado de conservação, então a gente vai usar aqui valores intermediários. Os MiG-29 ucranianos são de versões antigas e, ao que se sabe, somente um foi modernizado e, a princípio, ainda está em operação. Cada MiG-29 ucraniano tem um valor estimado na casa de 6 a 8 milhões de dólares. Assumindo um valor intermediário de 7 milhões, essas 21 unidades perdidas representam algo em torno de 147 milhões de dólares. E já os Su-24 ucranianos têm um valor estimado na casa dos 25 milhões de dólares, então as 13 unidades equivalem a cerca de 325 milhões. Já quanto aos Su-25 perdidos, eles equivalem a cerca de 165 milhões de dólares, já que o preço unitário gira em torno dos 11 milhões. Quanto aos 5 Su-27 perdidos, isso representa cerca de 150 milhões de dólares, já que o preço estimado fica na casa dos 30 milhões por aeronave. Quanto a aviões de transporte, as perdas também foram significativas, e só o AN-225, o maior avião do mundo, tinha um preço estimado na casa dos 300 milhões de dólares. Houve também a perda de 2 IL-76, sendo um seriamente danificado e um outro capturado pelos russos, e cada um vale em média 50 milhões de dólares. As outras aeronaves de transporte perdidas são menores, e essas outras 11 têm um valor estimado em cerca de 15 milhões de dólares. Já quanto aos helicópteros, as 22 unidades representam cerca de 30 milhões de dólares, com 3 Mi-24 representando algo em torno de 15 milhões, e os outros são helicópteros de transporte Mi-2 e Mi-8. Com isso, só em aeronaves o prejuízo ucraniano gira em torno de 1 bilhão e 232 milhões de dólares. E agora, dando uma olhada nos números russos, foram 57 aviões, e as perdas relativas a helicópteros somam 38 unidades. O avião que teve mais perdas foi o Su-25, com 18 unidades perdidas ou seriamente avariadas, com um preço médio de 11 milhões, o que equivale a 198 milhões de dólares. Outro jato com perdas significativas é o Su-34, com 15 perdas e com um preço médio estimado em 45 milhões, isso equivale a 675 milhões de dólares perdidos. Foram confirmadas perdas também de 7 jatos Su-24, e por se tratarem de versões mais modernas que os utilizados pelos ucranianos, o valor de cada aeronave também é ligeiramente superior, com um preço médio estimado na casa dos 30 milhões. Então essas 7 unidades correspondem a cerca de 210 milhões de dólares. Foram perdidos ainda 11 jatos Su-30, e considerando que os russos usam uma versão mais avançada, que é a SM, o preço médio fica na casa dos 45 milhões, o que representa uma perda de 495 milhões de dólares.
E já o Su-35 teve 2 perdas, que representam cerca de 100 milhões de dólares. Os helicópteros também tiveram perdas significativas. O Ka-52 tem um preço médio na casa dos 20 milhões, e com 15 perdas, isso representa 300 milhões de dólares em prejuízo só com esse helicóptero. O Mi-35 é ainda mais caro e pode chegar a 36 milhões de dólares por aeronave, e foram perdidas 8 unidades do Mi-24 e Mi-35. Como não se sabe ao certo quantas foram perdidas de cada um, a gente vai estimar aqui um valor médio de 15 milhões de dólares por unidade, já que o Mi-24 pode custar cerca de 4 a 5 milhões. Com isso, o prejuízo fica em torno dos 120 milhões de dólares. Foram perdidos ainda 6 Mi-28, que tem um preço unitário na casa dos 18 milhões, o que equivale a 108 milhões de dólares, e outras 8 unidades do Mi-8 também foram perdidas, o que equivale a cerca de 10 milhões. E foi perdida ainda uma aeronave de transporte AN-26, com um preço estimado em 3 milhões de dólares. Com isso, o prejuízo total dos russos só com aeronaves, sem considerar os drones, fica em torno de 2 bilhões e 219 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de dólares a mais do que os ucranianos. É claro que a frota russa é muito maior e a logística de combate também é muito mais complexa para quem ataca do que para quem é atacado. Lembrando novamente que esses valores são estimados, já que podem variar de acordo com a versão das aeronaves, equipamentos instalados e o estado de conservação, mas já servem para a gente ter uma dimensão dos prejuízos causados pelas perdas dessas aeronaves. Então era isso, pessoal, espero que tenham gostado, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês, um bom fim de semana e até a próxima!